Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez para adorarmos o nosso bendito, amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, amada Sheliane, que já está conectada ali com os meus filhos na nossa residência. A irmã Germana, irmão Francisco, toda a família aí. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus, cada um que já está conectado, o César, Deus abençoe os demais aí que estão chegando e se conectando para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus neste dia especial. Nós vamos orar ao Senhor para dar início, depois cantaremos mais um louvor e na sequência estaremos ministrando a palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glórias nós te damos, Senhor, por esta oportunidade, por esta palavra que o Senhor nos permite trazer mais uma vez, que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor use o teu servo com poder, autoridade, graça e unção. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, receba a glória para si, os louvores, nossa adoração, transforma as nossas vidas. Que essa palavra seja motivadora, fortalecedora e animadora para a nossa fé, renovadora. Que o Senhor esteja abençoando os nossos lares, os nossos entes queridos. Esteja, meu Deus, curando os enfermos, protegendo, ó Pai, o teu povo. Guarda-nos de todo mal e que a cada dia as nossas vidas estejam firmadas na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos aqui, tendo essa oportunidade de te glorificar, de te adorar, de engrandecer o teu santo nome. Eu oro, Senhor Deus, assim, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória seja dada ao Senhor. Vamos continuar louvando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar adorando Ele em nome de Jesus. Estar assentado no trono
e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, ao que estará sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Eu convido os amados que estão na nossa companhia a abrirem suas Bíblias, se possível, o livro de Josué, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos falar nessa noite sobre o líder que Deus quer usar. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que aqui mais uma vez foi lida, que será explicada e aplicada para nosso coração. Que o Senhor abençoe cada um que está conectado, os que irão ouvir essa palavra posteriormente. Usa o Teu servo com poder, unção de graça, sabedoria, e que sejamos transformados, confortados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, meus queridos, minhas queridas, diante de um texto que mostra o chamado de Josué para assumir o lugar de Moisés, do grande Moisés, aquele Moisés que foi levantado por Deus para liderar o seu povo, libertando da escravidão egípcia, sob o jugo do faraó, e foi responsabilizado de conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Só que nós sabemos que durante a sua peregrinação com o povo, houve um período em que Moisés, ele desobedeceu a Deus, quando Deus lhe ordenou que ele falasse a rocha para sair água, e Moisés, irado ali com o povo, feriu a rocha. E aquele ato de desobediência foi um ato de rebelião, e por conta disso, a Bíblia diz que Moisés não entrou na terra prometida. Ele só teve o prazer e o privilégio de vê-la de longe. Mas Deus, ele levanta Josué para assumir o lugar de Moisés. Ele recebe essa incumbência de guiar o povo, de liderar o povo até a terra prometida, uma terra que manaria leite e mel. E com isso nós aprendemos, em primeiro lugar, nessa noite, que o líder que Deus quer usar precisa entender que ninguém é insubstituível no reino de Deus. Anotem isso. Ninguém é insubstituível no reino de Deus. A Bíblia diz, no versículo 1 de Josué 1, que Moisés morreu. Aquele Moisés que eu acabei de falar aqui, que foi usado por Deus, com grandes sinais, com grandes prodígios para libertar o seu povo do Egito, morreu. Ele que era um servo de Deus compromissado, ele que era um grande líder. Mas quando ele morreu, logo Deus encontrou um substituto. Deus falou com Josué, o filho de Nun. E reparem no versículo 1 que Josué, ele era servidor de Moisés. Então Deus vai levantar o servo de Moisés para assumir o seu lugar. E o que é que Deus, ele fala para Josué no versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então notem bem, Josué recebe essa palavra de ordem, esse chamado da parte de Deus, para substituir o grande Moisés. Moisés esse que, conforme Deuteronômio capítulo 34, versículo do 10 ao 12, diz que
nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Reparem que Moisés, ele era tão íntimo de Deus que a Bíblia diz que o Senhor o tratava com ele face a face. Não que Moisés ele pudesse ver a face de Deus, mas o texto está nos ensinando que havia uma grande intimidade entre Moisés e Deus. Eles se relacionavam como amigos, como pessoas íntimas. No versículo 11 de Deuteronômio 34 diz que no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Então notem que o texto diz que nunca se levantou em Israel um profeta como Moisés, um homem tão íntimo que falava com Deus face a face. Mas agora Josué, capítulo 1, versículo 1 diz que esse Moisés, que era um homem tão íntimo, que foi um líder tão poderoso, tão usado por Deus, está morto. O que nos mostra claramente, quando Josué é chamado para substituir Moisés, que ninguém é substituível no reino de Deus. Ninguém pode bater no pé e dizer que se não for por mim não acontece, se não for comigo não acontece. Ai de mim se não for eu. Porque, como diz o saudoso pastor Exaltino Gomes, de insubstituíveis o cemitério está cheio. Essa semana eu presenciei um enterro lá no cemitério e eu fiquei refletindo sobre aquelas inúmeras covas, aquelas incontáveis covas que estavam ali naquele cemitério. Quantos sonhos enterrados ali no cemitério, só aqui no de Lesbom Veloso. Quantos projetos falidos, quantos planos frustrados, quantos corpos, quantas riquezas enterradas, quantos sonhos enterrados. Mas há uma grande lição para a nossa vida, para que a gente entenda de que ninguém é substituível. Ninguém pode se achar o cara. Ninguém pode se achar melhor do que os outros. Ninguém pode pensar que se não for por ele não acontece. Porque sempre Deus encontrará alguém para fazer a obra e muitas vezes até melhor. Porque o que mais importa não é o vaso, mas o tesouro que está no vaso. Como Paulo diz, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Aleluia. Então o poder pertence a Deus, e Ele, por ser soberano, diz as Escrituras, Ele usa o que Ele quer, como quer, na hora que quer, e não fica devendo nada a ninguém, e nem precisa dar explicação e satisfação a ninguém, porque Ele é soberano. Então o mesmo Deus que usa o grande Moisés, usa o Josué. O mesmo Deus que levantou Barnabé, tem um Paulo para substituí-lo. Sempre Deus tem alguém para substituir quem se acha. Então, Moisés morreu, mas Deus tem um Josué para substituí-lo, porque ninguém é insubstituível no reino dos céus. Ninguém é insubstituível no reino de Deus. Então todos os servos de Deus precisam entender isso. Deus sempre tem um substituto. Deus sempre tem alguém para usar. Deus sempre tem alguém para solucionar. Se por acaso eu disser, eu não vou mais pastorear, Deus tem outro pastor para assumir no meu lugar.
Deus sempre tem alguém. Quando Elias achava que somente ele não tinha se curvado perante, a estátua de Baal, Deus disse que tinha reservado 7.000 joelhos que não tinham se dobrado, não tinham se curvado perante Baal, quando Elias achava que somente ele não tinha se curvado. Então Deus sempre tem um remanescente, Deus sempre tem um substituto para o Moisés, e esse é o Josué. Então, aprenda a depender do Senhor, aprenda a permitir Deus te usar, porque é um privilégio nós sermos chamados por Deus para fazermos o seu serviço, e principalmente quando se trata o serviço de um líder, porque não é fácil liderar, mas nós precisamos confiar que Deus há de nos usar, que Deus há de nos capacitar. Por isso ele fala com Josué e diz: meu servo é morto, meu servo Moisés é morto. Agora, Josué, é com você. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E repare que quando Deus chama Josué, ele não está sem fazer nada, porque Deus ele não chama os desocupados, Deus chama os ocupados. Deus ele não gosta de usar preguiçosos, Deus usa os corajosos, os diligentes, os trabalhadores. A Bíblia diz que Josué é chamado aqui no versículo 1 de Josué capítulo 1 de servidor de Moisés, para vocês entenderem que antes de Deus levantá-lo para substituir o Moisés, há muito tempo que Josué já era auxiliar de Moisés, há muito tempo que Josué ele já servia ao Senhor. E quando Deus o convoca aqui para substituir Moisés na liderança de guiar o povo até a terra prometida, a Bíblia relata que Josué é um servidor de Moisés, então ele era um servo. Quando observamos as Escrituras, nós vemos o próprio Moisés, quando foi chamado por Deus para resgatar o povo da escravidão no Egito, o que é que Moisés estava fazendo em Êxodo 3? Ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Nós observamos em Juízes capítulo 6, Gideão, quando Deus vai chamá-lo para vencer a batalha contra os midianitas, o que é que Gideão está fazendo? Malhando trigo. Gideão está trabalhando. Você vê, quando Deus vai, na pessoa de Jesus Cristo, chamar os 12 apóstolos, o que é que eles estão fazendo? Eles são pessoas desocupadas? Não. Os 12 apóstolos, eles eram, a maioria pescadores, coletor de impostos. Mateus estava sentado na coletoria, Pedro, Tiago e João estavam lá na pescaria. Paulo, vocês acham que ele era um desocupado? Não, ele era um fazedor de tendas, ele é um fabricante de tendas. Você observa que todos que foram chamados por Deus, eles tinham que fazer. Muitas pessoas, elas na igreja são usadas por Deus também quando elas já são ocupadas. Na verdade, as pessoas que mais são usadas por Deus no serviço do seu reino são as que são mais ocupadas, são as que fazem alguma coisa, são as que já trabalham. Porque dificilmente uma pessoa que não faz nada, uma pessoa que é preguiçosa, que é relaxada, que é desocupada, ela vai ter coragem para servir, ela vai se deixar ser usada por Deus. E Deus, já conhecendo o coração dessa pessoa, Deus nem a chama,
Deus nem a convoca. Como aqueles servos que receberam os talentos, do Senhor. Deus deu 5 talentos para um, 2 para um e 1 para outro. O que recebeu apenas um talento enterrou, cavou um buraco e enterrou. O que recebeu 5 logo foi negociar outros 5. O que recebeu 2 foi negociar mais outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 escondeu, por conta da sua negligência, por conta da sua preguiça, do seu relaxamento. Mas aqueles que verdadeiramente são esforçados, já trabalham, esses não terão dificuldade de investir em suas vidas no reino de Deus, de se colocarem à disposição para fazer a obra do Senhor. Assim como Josué, muitos hoje também são convocados por Deus. Talvez você seja uma pessoa muito ocupada, mas eu quero dizer para você que essa sua ocupação não é uma desculpa para você não se dedicar ao Senhor, para você não se deixar ser usado pelo Senhor. Pelo contrário, Deus adora usar pessoas assim, pessoas servas, pessoas compromissadas, pessoas comprometidas. E como você muitas vezes usa os seus dons, os seus talentos para aquelas coisas que muitas vezes a gente chama de seculares, muito mais importantes são as coisas espirituais. Por isso é necessário você permitir ser usado por Deus nas coisas espirituais, para que o reino de Deus possa avançar, para que mais almas possam serem conquistadas e alcançadas para entrarem no reino dos céus. Então, entendam de que ninguém é substituível no reino dos céus. E Deus, Ele chama os ocupados, não os desocupados, para o seu serviço. E no seu reino, Deus também nos concede grandes e preciosas promessas. No versículo 3 ao 5, diz que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir, Deus estava dizendo para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Veja que preciosas promessas o Senhor faz para Josué. Veja que grandes promessas. Promessas de conquista da terra prometida. Promessas de que estaria com ele, de que não deixaria, de que estaria presente na sua vida, assim como ele estava presente na vida de Moisés. E da mesma forma, eu digo para você, ele tem prometido estar conosco todos os dias. Ele tem prometido nunca nos abandonar, nunca nos desamparar. O Senhor está conosco. Nós temos que confiar nas suas preciosas promessas. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. O Senhor, Ele não deixa a sua palavra cair por terra. Ele vela, a Bíblia diz, pela sua palavra para cumprir. Todo lugar que Josué pisasse a planta do pé, Deus disse, eu lhe darei, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. E no versículo 5 ele diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Nós que lideramos a igreja do Senhor, nós pastores, nós temos que ter essa convicção de que nós nunca estaremos sozinhos. Sempre o Senhor estará conosco.
sempre o Senhor estará nos orientando, nos guiando, nos fortalecendo, nos dando sabedoria. Eu lembro que no início do meu ministério, eu tinha muito medo, né, de não conseguir pastorear a igreja do Senhor, porque eu ficava pensando, meu Deus, como é grande a responsabilidade de um líder, como é grande a responsabilidade de um pastor. Eu diria para vocês que essa é uma das maiores responsabilidades que existe na face da terra, o pastoreio, porque o pastor, ele está cuidando de pessoas, está pastoreando pessoas que estão sendo guiadas para o reino dos céus. Se o pastor ensinar algo estranho, né, doutrinas errôneas, se o pastor guiar o rebanho pelo caminho que não deve ser guiado, se o pastor não guiá-lo na verdade, ele pode levar muitas ovelhas à perdição eterna. Na realidade, nas profissões que a gente chama de seculares, muitas vezes nós podemos falhar, nós podemos errar, mas quando se trata do ministério pastoral, a Bíblia diz que o pastor tem que ser irrepreensível. Ele não pode ser uma pessoa que viva sendo corrigida, viva sendo repreendida, porque grande é a sua responsabilidade. Mas Deus, Ele prometeu estar com todos os seus líderes, todos os dias, e foi nesta convicção da presença do Senhor, de que Ele jamais me abandonaria, de que Ele jamais me desampararia, de que Ele estaria comigo todos os dias, que eu fui animado, e que todos são animados, que todos são renovados e fortificados para continuar a obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor com diligência, porque nós temos que aprender a depender do Senhor em todas as coisas. Nós temos que aprender a confiar nas promessas do Senhor, confiar que Ele irá cumprir toda a sua palavra, que quem faz a obra na realidade não somos nós, é Ele por intermédio de nós somos apenas os canais de bênçãos, nós somos apenas os instrumentos que Deus deseja usar, nós somos apenas os vasos nas mãos do oleiro. Eu penso que Josué, ele estava um pouco receoso aqui. Eu acredito que Josué, ele estivesse, e Deus conhece seu coração, com um pouco de medo, porque ele poderia pensar, mas logo eu, para substituir Moisés, o grande líder, um homem tão íntimo, tão poderoso. Eu vi o que Deus fez por intermédio de Moisés, mas logo eu, Senhor, o Senhor vai me usar logo a mim. E Deus, sabedor das suas dificuldades, Deus conhecedor do seu coração, Deus o fortalece, Deus decide encorajá-lo, dizendo no versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. É como se ele estivesse falando, é você mesmo, Josué, que vai conduzir esse povo, é você que fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. É você, Josué, porque o meu servo Moisés está morto, agora eu quero te usar, e é você que vai ser usado por mim. Mas para isso, ser forte, seja corajoso. Ser forte e ser corajoso. Deus quer que sejamos fortes e corajosos, porque Deus não se alegra com os medrosos.
Deus não tem prazer em medrosos. Deus quer que você seja corajoso, que você confie nele. Deus quer que você seja corajoso. E aqueles que Deus percebe que são fracos e medrosos, sejam fortes, sejam corajosos. E aqueles que acham, que não podem ser usados, muitas vezes são esses a quem Deus verdadeiramente usa mais. Porque Deus quer servos corajosos, fortes, comprometidos com a sua palavra, que se deixam ser usados por Ele. Eu digo para você, seja forte, seja corajoso. Entenda de que nós temos esta promessa maravilhosa da parte do Senhor, que Ele estará conosco todos os dias no nosso ministério, no serviço que nós prestaremos para o Senhor. Se nós formos olhar para nós mesmos, confiar na nossa sabedoria, nós iremos nos decepcionar. Mas se nós olharmos para o Senhor, se nós confiarmos em Sua palavra, Ele nos usará poderosamente e nós faremos proezas, maravilhas, coisas inimagináveis. Como Jesus falou que quem crê em mim, obras maiores fará. Jesus disse: quem crê em mim, coisas maiores fará, obras maiores fará. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que confiar na Sua palavra, nós temos que confiar na Sua presença conosco. E os que estão sem coragem, Deus encoraja. Os que estão fracos, Deus fortalece. Os que estão desanimados, Deus anima. Agora, preste atenção. Veja que no versículo 7, Deus diz: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Precisamos ser cautelosos para não nos desviarmos dos ensinamentos do Senhor, porque a razão do nosso sucesso é a obediência. Deus não tem prazer em desobedientes, Deus se agrada na obediência, Deus tem prazer na obediência. Deus quer que façamos a sua vontade. Ele nos encoraja, Ele nos dá uma palavra de ânimo, dizendo: ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Agora dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. O servo líder precisa ser obediente ao Senhor, precisa ser obediente à palavra do Senhor, porque ele colherá grandes bênçãos, ele terá uma vida bem sucedida, ele terá um caminho próspero por onde quer que ele andar. Se queremos ter uma vida de sucesso, não estou falando de sucesso como se é pregado no mundo, esse sucesso passageiro, esse sucesso ilusório, fantasioso, muitas vezes que tem a ver apenas com algo material. Estou falando de um sucesso espiritual. Eu estou falando da bem-aventurança do Senhor. Eu estou falando da alegria de servir ao Senhor. Eu estou falando do sucesso da obediência, do sucesso de você se encaixar no propósito de Deus, no propósito que Deus tem para a sua vida nessa terra, de você se adequar à sua vontade.
porque todos nós podemos ser usados por Deus de uma maneira poderosa, mas muitos não sabem ainda em que Deus deseja usá-los. Por isso que é necessário nós estarmos atentos à voz de Deus, prestarmos bastante atenção à sua palavra, para que no momento certo, quando Deus falar conosco, nós estarmos prontamente, dispostos a servi-lo, a atendê-lo. E ao ouvirmos sua voz, não desobedecermos a sua palavra, não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, mantermos o foco, olharmos para Cristo, para termos uma vida bem sucedida onde quer que nós andarmos. Onde quer que nós andarmos. E como esse sucesso que eu estou falando aqui, espiritual, está fundamentado na obediência, uma das características dessa obediência é o ensino da palavra de Deus, é o compartilhar da palavra de Deus, porque o verdadeiro líder, ele vai influenciar outros com a palavra, ele não vai ficar com a palavra só para si, porque a transformação que acontecerá na vida do líder e que acontecerá na vida das pessoas que estão à sua volta só será mediante a obediência à palavra de Deus. Veja que no versículo 8 e 9 Deus diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tu mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus sem cessar, meditar na mesma sempre, todos os dias. A nossa vida precisa ser fundamentada nas Escrituras Sagradas, a nossa mente precisa ser bíblica, nós precisamos estar enraizados na verdade, na palavra da graça, da verdade do Senhor. E ao absorvermos os conteúdos bíblicos, pô-los em prática diariamente, porque procedendo assim, Deus nos fará prosperar em nosso caminho e seremos bem-sucedidos. Nós teremos uma vida próspera. Lembra lá do Salmo 1 que diz: bem-aventurado o homem, o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas cristalinas, na qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Ou seja, nós seremos bem-sucedidos, nós seremos prósperos em nosso caminhar com Deus através da prática da palavra, através da obediência à palavra do Senhor. Então Deus está mandando você ser forte também. Deus está aqui dizendo para você ser corajoso. Deus está dizendo para você não temer e nem se espantar, que Ele será contigo por onde quer que você andar. Mas para isso você precisa meditar a sua palavra e guardá-la no seu coração, para você não pecar contra o Senhor, não se desviar da palavra, procurar saber qual é a vontade de Deus para pô-la em prática dia após dia, não cessar de falar da palavra de Deus e compartilhar, porque é por intermédio dela que os pecadores se voltarão para Deus. E assim como Josué estava guiando esse povo para a terra prometida, a palavra de Deus hoje guiará os pecadores para os céus, para a morada eterna com o Senhor, para o nosso lar eterno dos filhos de Deus. Eu quero finalizar essa palavra nessa noite dizendo para você o seguinte: que quando Deus fala conosco e nos assegura a sua presença,
paramos de confiar em nós mesmos e nos colocamos à sua disposição para o seu serviço, sabedores de que a vitória é certa em nome de Jesus. No versículo 10 e 11, Josué, agora animado, Josué encorajado com a promessa de que Deus estaria com ele todos os dias, com a palavra que disse ser forte, seja corajoso, não temas que eu estarei contigo por onde quer que tu andares. Josué agora animado com esta palavra de Deus, fortalecido, animado com a presença do Senhor, ele diz no versículo 10 e 11: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Aleluia. Eu quero dizer para você que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele Josué que aparentemente não tinha condição de substituir o grande Moisés, agora está encorajado, né? Foi vocacionado e recebe um encorajamento da parte do Senhor para liderar o povo na condução da terra prometida, na conquista da terra prometida. Mas ele primeiro teve que ouvir a voz de Deus. Ele teve primeiro que crer que Deus estaria com ele. Deus assegurou a sua presença. E aí agora ele deixou de confiar em si para confiar no Senhor. Da mesma forma é conosco. Quando você ouve a voz de Deus, você deixa de confiar em si para confiar no Senhor. Você confia na palavra de Deus, você é encorajado pela palavra do Senhor. E você se coloca à disposição para o serviço do Senhor. E você sabe que com Deus a vitória é certa, porque com o Senhor não existe derrota, com o Senhor não existe desespero, com o Senhor os frutos serão colhidos inevitavelmente, e a vitória é garantida para os que estão no Senhor, para os que confiam no Senhor. Por isso que Paulo diz em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não existe derrota para quem está do lado do Senhor. Não existe derrota. Só vitória para os que estão com o Senhor. Estou falando para os que obedecem ao Senhor. Estou falando para os que confiam no Senhor. Estou falando para os que aprendem a viver na dependência do Senhor. Para os que estão pautando a sua vida, fundamentando a sua vida na palavra do Senhor. Para esses é vitória. Para esses a vitória é certa. A vitória é garantida. A conquista da terra prometida que hoje é os céus é certa. Portanto, tenha ânimo, meu querido e minha querida. Seja encorajado com esta palavra, porque Deus quer te usar também. Deus quer te usar poderosamente, assim como Ele usou Josué. Moisés morreu, mas o Josué foi levantado para ser usado. E hoje Deus quer te usar, porque Josué já está morto. Mas hoje nós temos que ser levantados por Deus. Nós temos que nos colocar à disposição do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, usa-me para o louvor da Tua glória, para resgatar almas, para conduzir pessoas ao novo céu e nova terra em que habita a justiça. Usa, Senhor, Teu servo para o louvor da Tua glória. Amém? Vamos cantar um louvor e depois estaremos orando, finalizando essa palavra, esse culto nessa noite, em nome de Jesus. Pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me
me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. E este rio que manda lá da luz, do lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. E este rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluia! Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, finalizando esse momento especial aqui, na presença de Deus vivo. Vamos orar por você, por sua casa, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glórias nós te damos, Senhor Deus, por esta palavra. Obrigado, porque o Senhor deseja usar-nos como líderes fiéis, mas o Senhor nos promete que estará conosco todos os dias, e que a cada dia, Senhor Deus, nós aprendamos a depender e a confiar no Senhor, porque seremos sempre encorajados pela Tua palavra, receberemos bom ânimo para prosseguirmos, para perseverarmos até o fim, e através da obediência à Tua palavra seremos bem-sucedidos em tudo que realizarmos, por onde andarmos. Seja conosco, Senhor Deus, abençoa nossa casa, nosso lar, nossa família. Abençoa, meu Deus, cada um que ouve essa palavra, abençoe suas vidas. Que o Senhor fortaleça cada um, encoraje cada um para prosseguir, para jamais olhar para trás, mas para olhar para o alvo, para olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor continue usando cada um para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, amados, graça e paz. Amanhã, se Deus nos permitir, a partir das 7 horas da noite, estaremos aqui, diretamente do templo, aqui no templo, louvando a Deus no culto presencial, aqui com os amados irmãos, Igreja Batista Manancial, Ilhas Bom Veloso. Você está convidado, traga seu convidado, traga seu amigo, traga seu ente querido. Vamos juntos aqui louvarmos e agradecermos o Senhor amanhã, dando continuidade à exposição da carta aos Hebreus. E na quarta-feira também nós temos o nosso culto presencial, nossa escola bíblica doutrinária. Estamos estudando a temática Examinai as Escrituras. Deus abençoe e conceda uma excelente noite de sono na presença do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Glória a Deus. Compartilhe essa palavra para que mais pessoas sejam abençoadas mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.